De volta para mais um encontro nosso a respeito do livro Pensamento e Vida. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Nós vamos começar a nossa abordagem retomando um pouco do que falamos no nosso último encontro no mês passado. E, para tanto, eu gostaria de lembrar a vocês o caminho que nós fizemos, o ponto de partida. E ele foi o da questão 89A do Livro dos Espíritos. Naquela questão, Kardec interroga se o pensamento não é a própria alma que se transporta. É o contexto em que ele está apresentando aos espíritos as suas dúvidas. E a resposta diz: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O livro que nós estamos estudando, Pensamento e Vida, tem por foco justamente preparar espíritos para, no período em que reencarnados na face da Terra, como é o caso, se recordem de alguns atributos que a sua alma, o espírito reencarnado, deverá atentar, para os quais ela deverá permanecer atenta, ele, espírito, atento, e estão ligados à questão do pensamento. Lá, quando nós vimos no último encontro a questão do espelho da vida, capítulo 1, ficou muito claro que a mente é o espelho da vida em toda parte. Da maneira como ele, Emmanuel, nos estuda, ele diz claramente: é o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. É este o sentido que faz com que ele, então, nos apresente a situação de espelharmos, através da consciência, aquele que é o Criador de todos nós, a inteligência suprema, a causa primeira de tudo o que existe. No capítulo 2, ele faz questão de dizer que o pensamento é objeto de uma série de consequências. Ele faz uma estruturação sob a forma de departamentos, tudo a nos permitir compreender como é que esta mente que o homem traz em decorrência da sua condição de espírito, como ela pode, enquanto consciência lúcida, desenvolver as suas atividades. E ele, então, cria um comparativo com um grande escritório. Usa o que para a época era um modelo adequado de departamentalização, isto é, a divisão do serviço em determinadas áreas, e as apresenta para nós com aquelas 4 entradas que todos nós tivemos a chance de ver e que agora vou pedir licença para rememorar: o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória. Analisando-as particularmente, ele apresenta os pontos em que elas se mostram positivas, para que são determinadas tais divisões, e naquilo que elas, quando não bem organizadas e direcionadas, podem resultar. Vamos um a um, então? O desejo. No desejo operam os propósitos e as aspirações
acalentando, o estímulo ao trabalho. Esse é o objetivo: trazer para nós propósitos elevados, aspirações do mesmo nível, tudo para que nos mantenhamos ativos. E o que acontece quando o desejo não opera em tal direção? Ele faz questão de destacar: ele pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. O segundo departamento que ele aponta é a inteligência, dizendo-nos que ela permite-nos dilatar os patrimônios da evolução e da cultura. Porém, resta a advertência: a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. E aí, aquilo que era para ser algo destinado a nos permitir, através da utilização da mente, de valores, aquisições que nos conduziriam a novos patamares evolutivos e de cultura, pode nos prender por tempo considerável em regiões, em vibrações, sintonias que não são as desejáveis. A imaginação é a terceira frente que ele nos coloca. E ele diz dela que nos permite amealhar as riquezas do ideal e da sensibilidade. Mas e se a imaginação não receber tal elevado propósito? Ela pode vir a gerar perigosos monstros na sombra. Há, por fim, a memória, que serve como arquivo das súmulas da experiência e outros tantos que venham a definir os investimentos da alma. O que não é possível, destaca ele, é que a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, porque é para isto que a natureza a assinala, ela pode vir a cair em deplorável relaxamento. Mas como então dar conta destas frentes que são exemplificativas, outras mais certamente ele nos apresentaria, mas vamos guardar a ideia de uma cartilha oral? Como operar com estas áreas, o grande escritório da mente humana? Ele diz: valendo-nos da direção do gabinete da verdade, da vontade. O gabinete da vontade. É o título do capítulo 2, a vontade. Ao final, ele nos deixa a advertência com que encerramos a nossa conversa naquele sábado. A verdade, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes. Então nós devemos cuidar de administrar esse escritório que é a nossa mente enquanto reencarnados, porque se não desejarmos, não trabalharmos bem o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória, áreas que ele colocou como exemplo, nós teremos ainda que enfrentar uma dificuldade que é a da conexão existente entre nós e aqueles que nos cercam enquanto reencarnados, mas também e principalmente com aqueles que nos acompanham positiva ou negativamente do ponto de vista da realidade espiritual. Ele diz: a sintonia constitui lei inderrogável, mas cabe-nos, através
do jugo da disciplina sobre os elementos que a vontade administra, mantê-los todos coesos na corrente do bem. É assim que nós temos material para preparar o estudo que na tarde de hoje desenvolveremos, que é exatamente o estudo da cooperação, da instrução e da educação, o que nós então passamos a fazer a partir de agora. Isso é uma empresa importante, e não há empresa mais importante do que a da reencarnação. Não basta você ser nomeado para o encargo. Eu estou de volta. Legal, bacana. Você pede qualidades superiores. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. É bem diferente. Ah, ele é o dirigente, tá, legal. Pressupõe que ele chegou lá por mérito próprio, seja lá a forma como for. Como ele dirige aquilo? Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Então quem tem recursos, diz ele, tem condições, se não tiver uma cabeça sem rumo. Porque se tiver uma cabeça sem rumo, vai ser como um navio que vai naufragar. Não sabe aonde transita. Todos os sinais que aquele que dirige a si próprio, e veja, ele usa uma metáfora, né? Ele está usando o exemplo do navio, e não está falando da condução de ninguém. Ele vai o tempo todo buscar exemplos para facilitar, mas ele está falando, somos nós, os condutores do nosso espírito, da ausência de qualquer noção de moralidade e de conhecimento, até a angelitude, a responsabilidade que os espíritos que cumprem a vontade de Deus têm. Tem que chegar. Tem. Quanto tempo? Depende de você. Mas não vem me buscar? Ninguém vem buscar ninguém. O que todo mundo faz é te dar apoio. E aqueles que não nos gostam, nos atrasar. Então a gente joga com essas duas forças o tempo todo. Quem nos gosta impõe obrigações. Quem não nos gosta sugere o relaxamento. Permanece aí, porque é cedo. Você não é imortal? Sou. Então deixa para depois. E fica para depois. E o depois. E o depois. Só que chega um momento, e essas condições nem sempre são nossas, que aquele que nos impõe as leis promove rearranjos. E esses rearranjos, a gente já estudou, inclusive num dos sábados próximos aí, à tarde, ele o faz através dos chamados problemas de grande porte da natureza. As desencarnações em massa, as moléstias que dizimam, os acidentes da natureza, é a inteligência suprema corrigindo rumos onde as pessoas não vão conseguir corrigir. Então ele faz projetos. Eu estou usando ele equivocadamente. Há projetos. E que acontece, né? Então, os grandes cataclismas, os desastres naturais, são coisas que o homem não tem como evitar. Não tem. E por que não tem? Porque os desígnios não são dele.
O que ele tem é inteligência para tentar se abrigar, para tentar descobrir saídas, porém pode ser que elas não tenham validade. Porque o desígnio é de Deus. E Deus não olha, como os espíritos insistem, fardas. Um general à frente de um campo de batalha não tem preocupação com a farda que o seu soldado ostenta. Ele quer ver o desempenho do soldado, não a farda. A farda não tem importância. O corpo não tem importância. A gente nunca pode esquecer que os espíritos falam para espíritos, não falam para homens. Nós é que buscamos o apoio de homens, mas eles falam para espíritos. E os espíritos objetivam o quê? Atingir etapas diferenciadas. Então, volta aqui no texto. Está no parágrafo que diz o seguinte: no mundo íntimo, localizado, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Ele falou da empresa, falou de que dirige, agora ele do navio, agora ele juntou. No mundo íntimo, quer dizer, nós, conosco, a vontade é o capitão, que não pode relaxar. E assim como o administrador de um serviço precisa de alguém, você vai descobrir que precisa da ponderação e da lógica. Ponderação e lógica. O conhecimento espírita se caracteriza exatamente, mas com a mais bela precisão, pela lógica. Pela lógica. É por isso que o espiritismo, quando a pessoa gruda, dificilmente ela desgrudará. Grudou, é lógico. E aí ele traz tanta consequência que às vezes a gente preferiria não ter tido acesso à vida. Era melhor, né? Mas seria tempo perdido. Se veio, eu tenho que aproveitar, porque Jesus veio, recomendou, ninguém entendeu, bolhufas. Ó, sou um espírito, tá? Eu volto aí, vou falar com vocês já já. Ai, ressuscitou, terceiro dia, glória, é Deus. Vocês não entenderam nada. 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 Voltei. Por quê? Eu sabia que ia voltar. Eu sou um espírito. Eu vou voltar. Não sou Deus. Imagina se um Deus seria levado à cruz. Gente, liga. Não liga. Por isso é que sai teoria louca como a dos docetistas, que ele não tinha corpo. E essas bobagens permearam o espiritismo até ontem. E ainda permeia numa outra parte que a gente encontra aí, ele falando, mas Jesus não tinha corpo. Poxa, então é um grande de um encenador, hein? Uma artista de primeira. Se ele não tinha corpo, o episódio da cruz, açoite, o sofrimento, foi tudo piada. E não é assim. É a nossa insanidade que foi piada com ele. Era um cara que era para a gente pedir, não vai embora, fica aqui, continua aí, deixa a gente aprender mais um pouco com você, já que você tem essa facilidade, volta, fica junto com a gente. Não, manda embora. E aí, em nome dele, todas as bobagens que estão soltas por aí, em todos os lugares, em todos os lugares. Uma ideia chave do negócio, né? Você precisa de ponderação e de lógica, mas continua. Você vai precisar do chamado senso de cooperação. E aqui ele vai
chamar a nossa atenção para isso. Eu vou pedir para vocês irem no final, porque é bacana a gente pegar. Ele define tudo aquilo que ele fala. Essa é uma característica também marcante demais no texto. Ele não deixa a gente sem uma ideia fechada. Não tem uma palavra que ele solte, que ele não venha depois dizer se era relevante, o que ele entende. Tem um parágrafo acabando o capítulo, é o penúltimo na minha anotação aqui. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Cooperar é saber, e agora tudo que vem nos outros capítulos é isso, é saber que tem gente na minha frente, e muita, como tem gente na minha retaguarda, e muita. Então, se eu preciso agir dentro de lógica, eu preciso claramente entender esse esforço de estar sempre entre duas grandes frentes de trabalho, contando com o apoio de quem está na minha frente, mas não chutando quem está na minha retaguarda, de maneira alguma. Só assim que a gente vai. Você vai se irmanando. Puxa, o sentido de como é que a gente chama Deus. E Jesus diz, como Pai. Pai de todos. Que criou todos. Evidentemente não criou, como nenhum de nós criaria um filho, distintamente. Criou todos iguais na partida, iguais na chegada. O tempo de percurso na mão de cada um. Mais rápido, menos rápido. Agora, o importante é saber que assim como eu sou ajudado, eu tenho que ajudar. Nós entendemos então o papel dos espíritos em relação a nós. Eles vieram nos ajudar a compreender quem somos. Só isso. Kardec não tem nenhuma moral. Quando as pessoas perguntam assim, qual é a moral do espiritismo? Nenhuma, é Jesus. Não é possível. Jesus, não muda uma vírgula. Não há uma moral espírita, a moral é Jesus. Ele diz, olha, é tudo que ele ensinou. Ah, mas o que ele ensinou? Ah, brincadeira, você sabe. Só não quer praticar. Então, esse é o espírito da frente para nós aqui na Terra, só. É ele. É o espírito da frente. Ele é que puxa. Bom, e os outros? Os outros somos nós. Uns num ponto, outros no outro, mas todos juntos. Então, a primeira coisa que a nossa vontade precisa entender nesse processo que envolve o trabalhar aqueles departamentos é que eu demando exercer uma permanente cooperação com quem está na minha frente, que eu vou aprender dele, com o que está na minha retaguarda, a quem eu vou ajudar. De preferência, ajudar com o exemplo. Ajudar com tudo aquilo que talvez os Espíritos tenham nos ensinado com a palavra caridade. Que é você sair de si para se ocupar de alguém que não é você próprio. Porque para nós, a gente liquida fácil a fatura, sempre está fácil resolver. Nós primeiro, segundo lugar nós, terceiro, se der um espaço, nós, quarto, quinto e sexto, nós também. Do sétimo para frente, a gente tenta enquadrar. E eles colocam uma coisa, olha, presta atenção. Você se perde no que é provisório sozinho.
sozinho. A cada dia basta a sua preocupação. Senhor, você não precisa de duas. Não precisa disso. Não, mas é que, estou dizendo, você não precisa de duas. Ah, Nazil, mas o progresso da humanidade não chegaria. Claro que chegaria, claro. E seria muito mais acessível. Não é acessível por quê? Nós sabemos. A pandemia trouxe uma lição muito bacana de falta de solidariedade. Eu tinha aluno que reclamava porque estava tendo aula online. Professor, é mais difícil. Eu falei, olha, depois que a gente se reencontrou, né? Eu vi muita gente daqui reclamar da forma como a gente estava trabalhando. Mas não vi ninguém se preocupar com quem não tinha acesso. Porque muita gente não pôde estudar porque não tinha acesso. E não era pessoal, porque o pessoal, os nossos alunos também não tinham. Muitos passaram a depender do celular totalmente, para tudo. Mas aqueles que não tinham nem como chegar o conteúdo, porque não tinha como transmitir. É dizer, caramba, o processo educativo tem os mesmos parâmetros, mas tinha gente que não tinha. Então, ensino fundamental, ensino médio, escola pública, muita gente ficou sem ter como continuar os estudos. Foi só para fora. Para fora. Ah, mas isso corrige. Nunca mais corrige. Nesta daqui, game over. Não tem acesso, não teve acesso. Não vai conseguir. Ah, mas eu continuei, você continuou. Então, esse processo de cooperação ainda não está instalado, porque a gente pensa no nosso, mas esquece do da retaguarda. É como se a gente tivesse que comer poeira. Ah, vai ficando aí. Não. Porque onde é que está o espírito do servir, do estar junto? Desaparece. Então ele insiste tanto nisso. Na frente, ele explica como esse processo desenvolve, e há uma outra definição dele no capítulo que também vale a pena guardar. É no parágrafo anterior, quando ele define o universo. Uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. É um negócio assim, tão sério, uma cadeia de vidas, olha a solidariedade, que se entrosam na grande vida. Bom, tem quem, lendo isso, pode dizer, puxa, então nós é que formamos Deus. Isso é panteísmo. Isso não é conhecimento referendado pelo Espiritismo e pela lógica. Pela lógica. Lembra que ele mandou que a gente usasse a lógica. Panteísmo não tem sentido. Nós não formamos Deus. Deus é fora. Nós somos os reflexos dessa mente, que é a mente divina, como ele estabeleceu no primeiro capítulo. Nós refletimos a mente. Quer dizer, vamos começar a trabalhar o reflexo dessa mente. Ela nos assinala com a consciência para que possamos entendê-la e progredir. É assim que funciona. Durante a fase instintiva, não se preocupa, ela dirige. Através de regras bem simples, como a gente percebe a nossa volta na terra, no mundo animal, nas plantas. A gente percebe isso. É só observar. Puxa, tem uma lógica, tem. Se repete. De que jeito? Tem desse jeito, vai funcionando. Estuda, você vai vendo. Tá? Porque embora você saiba como está ou como se produz o grão, nós não sabemos como se processa a germinação.
Essa é uma lei de natureza espiritual. E ela se processa. Você joga 200 sementes num lugar, só algumas darão resultado. Resultado porque seguem uma lei que é fora da lei material. Senão era 100. 100. Joguei 100, colho 100. Joguei 200, colho 200. Não. Então nós somos chamados a entender a lógica das duas faces. Mas nós nos dedicamos à lógica da face visível. E toda vez que ela dá certo, o que a gente faz? Puxa, tenho domínio sobre isso. Ao desastre que foi a bomba atômica. Eu tenho domínio sobre a fissão nuclear. Mesmo. Quando eu vir os 2 estragos, melhor parar com isso. Não pararam até hoje. Qualquer paiseco aí de 5ª categoria está enriquecendo urânio, sem ter ideia do que aquilo pode vir a gerar. Está enriquecendo. Para pôr medo no vizinho. Olha, tem urânio aqui, hein? Tá. Para e pensa se isso aí sair do teu controle. Vou destruir a vida, inclusive a tua. Essa sacada, continua aí, vamos embora. Então você tem domínio da fissão nuclear? Não, eu descobri que é possível a fissão. Tá, e o estrago? Então o homem domina o físico, aprende com os recursos naturais, porém o objetivo dele nunca vai ser permanecer na face da Terra. Aliás, todo dia a gente vê a mostra do contrário. Os mundos que a gente observa, e são pouquíssimos, não vai me dizer que alguém que visse um grão de areia da Terra pudesse descrever a Terra. Então os mundos que a gente escreve, lá não tem vida, mas a vida não é material, a vida é espiritual. Nós é que estamos condicionados à vida material e temos uma dificuldade danada para largar o corpo. A prova disso são os espíritos que vêm nas reuniões. Eles vêm e se comunicam falando do quê? Do corpo. Que corpo, amigo? Do corpo. Está machucado. Qual? O corpo. Qual? O que você não tem mais? É um choque. Richard brincava com essa expressão, dizia assim, cuidado para não desencarnar o espírito de novo com essa expressão, Às vezes a gente perguntava, pode dizer para ele que ele está morto? Cuidado, porque às vezes você vai matar ele de novo, de susto. Como assim? Eu sinto as mesmas coisas. Aliás, eu não deixei de sentir. Tamanho condicionamento. Olha que ideia linda essa então. Uma cadeia de vidas que se entrosam. É o sentido da cooperação. Se entrosam. Então há uma mútua dependência no processo de se avançar. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Dúvida, angústia? Tem um caminhão, tá? Não é privilégio seu. Mas percebe a teia amarrada. A teia que agora desemboca em dois capítulos que não são entendidos nem do ponto de vista da nossa vida diária. O que é instruir-se, o que é educar-se. Todo mundo encaminha o filho para a escola para receber educação, e a gente da escola manda ele de volta e fala, isso é teu. Educação é dizer bom dia, obrigado, com licença. É não chamar uma pessoa que você não conheça de você. Mas isso não adianta. Não adianta. Eu vivo o tempo todo passando descompostura e pessoa assim. Então você me conhece? Aqui da escola Nazil. Tudo bem, nunca fiz questão de título acadêmico. Nunca usei. Só tenho que usar em documento oficial, mas não sou eu que emito. Vem lá impresso, tem que assinar. E vem, tudo bem. É como é o tratamento dentro da universidade. Mas eu não sou seu irmão. Eu
Eu costumo dizer isso muito. Eu não sou seu irmão, filho, aqui sou professor. E mais, sou diretor do seu curso. Então, você não está chegando na casa. Você entra na sala do seu irmão sem pedir licença? Não. Ou entrar lá, eu entro. Aqui, não. Se eu estiver falando com outra pessoa, então, minha avó, desde que eu era menino, dizia que quando alguém está falando, você fica quieto no seu lugar e não interrompa. Mas não, pessoa, entra, eu quero te mostrar um negócio. Então você tem que fazer isso. E porque agora isso veio de quem? Ou não veio de quem? De pai e de mãe. E cada vez menos. Porque hoje ele não come. Põe o celular na frente dele que ele come. Ele precisa se distrair para comer. Quando isso é na família da gente, a gente fica revoltado. E também quieto. Porque quem vai segurar esse rojão amanhã não sou eu. Não é meu. É dele. A ligação é dele. Mas não vem na grande família. A grande família é Deus. Se eu tiver que pegar outra sintonia, pego na hora e saco. Eu quero estar em outro time, não nesse. Tá, tudo bem, tá? Mas não é assim. Não é assim. Então é uma briga. Olha o que ele ensina sobre instrução. Primeiro ele resolve reativar aquela frasezinha dele do Consolador. O Consolador é lá da caixa prego, tá? E ele então busca as duas asas. Ele tem essa ideia na cabeça e é muito legal porque ele articula isso o tempo todo. Ele aproveita, é uma releitura do que o Espírito Verdade diz. Amai-vos e instruí-vos. Então ele retoma. Então as duas asas, amor e sabedoria. Ele joga o capítulo inteirinho com as duas. Ora ele fala do amor, ora ele fala da sabedoria. Eu vou pegar só o amor primeiro, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, porque são parágrafos diferentes. Tá bom? Mas em compensação, acho que na hora que a gente for lendo, fica fácil compreender. Primeiro ele define o amor. É serviço aos semelhantes. Olha que interessante. Nossa, eu sempre pensei que amar era chegar e dizer, eu te amo, você é minha vida, você não. Amar é servir o próximo. Nossa, cai fora, não quero isso não. Jesus, aquele que ama, dá a vida pelos seus amigos. E era tão simples para ele, na hora que ele foi preso no Calvário, fazer como muita alcahueta faz até hoje. Não estou sozinho, não. Pedro, vem cá. João, Tiago, Judas, você era nosso também. Pronto, está todo mundo morto. Aquele que ama, dá vida para os seus amigos. Ele, por quê? Porque ele sabe que o corpo não era nada, sendo muito. Vão matar o corpo. Fica tranquilo. Destrói-se o templo e depois se reconstrói. Esse cara é lunático. Vai destruir o templo de Jerusalém. Durou 70 anos. Ele fala, do templo? Não, do templo não vai sobrar pedra sobre pedra. E não sobrou. Até hoje o Muro da Lamentação é um pequeno trecho de uma ala do antigo muro que cercava o templo. Isso aí, esquece, isso vai sumir. Mas o templo volta. O que esse cara quis dizer com isso? Ele voltou. Toca aqui, ô Tomé. Está com dúvida? Põe a mão. Senhor, é o senhor. Sou eu? Estou falando que sou eu. Para Madalena ele fez exatamente o contrário. Não me toques. Porque era uma visão. Se você me tocar, você vai ter um apavoro danado. Já fora o pavoro de tê-lo visto ali. Então não me toca. Agora, para Tomé, dentro do grupo, numa sala fechada, pode pôr a mão. Kate King dizia para os experimentadores, leva um pedaço do meu cabelo. No Brasil, irmã Sheila dizia, vou te trazer uma lembrança de onde eu renasci. E vinha com um calhamaço de Edelweiss.
e dava de presente. E aquilo não sumia, claro que não, ali ia buscar lá no campo e trazia para cá, distribuindo para todo mundo. Como é que fazia isso? O Hernani Guimarães Andrade, de quem acabamos de comemorar aí, quer dizer, não sei porque se comemora isso, mas de relembrar os 20 anos de desencarnação, como se a gente comemorasse a morte de alguém, né? Tem dessas coisas do ponto de vista espírita. O Hernani era cheio de aportes lá. O que é isso? O cara pega lá, traz e entrega para nós. Como ele faz isso? Então, vamos perguntar para ele. Porque o que ele traz, ele só tirou de outro lugar. Tirou de outro lugar. Né? Então, essa questão é muito cara. É você servir. Depois, no parágrafo seguinte, através do amor, valorizamos-nos para a vida. E pula 2 parágrafos, porque ele liga amor à bondade, para dizer, a bondade que ignora é como um poço na sombra que dessedenta o viajor, mas não lhe mostra o caminho. Agora vamos pegar o inverso, que é a sabedoria. Olha como ele faz a trama legal. O que é sabedoria? Ele diz, no mesmo parágrafo do pelo amor, a sabedoria começa na aquisição do conhecimento. Recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. É a cooperação. Eu pego de um grande e aproveito e repasso. Depois, ele diz o que a sabedoria provoca. A sabedoria, através da sabedoria, somos pela vida valorizados. O amor, nós valorizamos a vida, pela sabedoria, nós somos pela vida valorizados. O trocadilho dele é sempre legal. Onde deságua a sabedoria? Na inteligência. É onde ele cria o dístico. E aí ele explica a inteligência. Inteligência que não ama pode ser comparado a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. O poste e o poço. Ah, Nazil, eu sou só o poço. Maravilha. Pode não saber onde chegar. Eu sou só o poste. Legal. Pode morrer ali mesmo, se tiver sede. Você precisa das duas. Você tem que ir contrabalançando as duas. Inteligência, bondade, sabedoria, amor. Inteligência, bondade, sabedoria, amor. Poste e poço, poste e poço. No poste eu sei para onde vou, no poço eu tenho recursos para ir. É uma imagem assim, de um didatismo fenomenal. Porque ele vai falar do papel da instrução. Você conhece, através de um processo muito simples. Está aí, adiante do capítulo, quando ele fala da cultura. O que é uma cultura intelectual? É uma cadeia de gradativa expansão. É o que ele chama de herança mental das civilizações. Então nós estamos aqui colhendo frutos de experiências que nós tivemos no passado e de que outros tantos espíritos tiveram aqui. Nessas cadeias evolutivas que o Espiritismo, por exemplo, consegue explicar. O livro do Armon, sobre os exilados da capela, é um dos mais bem montados raciocínios sobre
a informação de que a terra recebeu espíritos de outros lugares, e faz menção especificamente aos que vieram da constelação de Cocheiro para cá, para ajudar aos espíritos que estavam aqui de origem. O mais triste é o que registra o Herculano, o Hermínio Miranda, quando diz: ainda tem capelino aqui. E ele próprio se reconhece um. Ainda tem capelino aqui. Quer dizer, vieram. Então, quem são as civilizações maia, inca, egípcia? Nada mais e nada menos espíritos que não era daqui. Você vai lá hoje no Egito e fala para o cara: como é que a pirâmide foi feita? Ele fala: como para nós? Não sei. E nós também não sabemos. Os engenheiros se perguntam: como é que o sujeito justapôs pedras desse volume aqui sem o recurso que nós temos? Vocês viram essa semana que se passou um recurso de engenharia quebrar no meio da operação. Era colocar uma pedra numa pirâmide, numa altura. Não, era botar uma trava num viaduto que já veio pronta e que se perdeu, porque o sujeito que dimensionou o guindaste não fez o cálculo certo. E o guindaste não aguentou, se partiu. O cara botou pedra. Quando? Volta no tempo, irmão. Até hoje tem câmaras que cada vez que são abertas trazem surpresa. Mas como é que tinha isso? Tinha. De onde essa gente tirou, por exemplo, a estrutura de Machu Picchu? Da inteligência que tinha. Aí o Armon deduz no seu raciocínio, é uma trilogia, né? Os Exilados da Capela é um dos livros, tem mais dois. Não me pergunto o nome porque não lembro. Ele mostra para nós que esses espíritos, no momento de mutação no seu mundo, foram convidados a emendar-se. Não atenderam. Olha, aqui não tem mais espaço. Mas tem um tal de Jesus que apareceu aí e convidou vocês para ir migrar para um planeta chamado, sabe Deus dá o quê na realidade espiritual? Que Terra é o nome nosso, né? Querem que vocês deem um pulo lá, tá? Para se ajustarem. O que nós vamos enfrentar lá? Coisa feia, né? Um monte de gente para lá, de atrasado. Puxa, e aí? Aí você vai lá e dá uma força. E eles vieram, né? E a primeira coisa que eles tinham certeza é que a morte não era o fim. Tanto que eles se preparavam para ela. A morte não era o fim, isso eles tinham certeza. O egípcio detentor de conhecimento, o sacerdote, o faraó, a sua corte, ele tinha certeza que a existência não acabava. Ele preparava a viagem. Lógico que preparava a viagem com os recursos que ele tinha. Então punha um navio dentro da pirâmide, e mais, como ele tinha que ir, ele punha todos os seus servidores ali dentro e mandava fechar a porta no dia que ele morreu. E com aquela gente ele respondia pela morte deles precoce. Porque os espíritos que vieram eram dotados de inteligência, de muito pouco moralidade, como exigia. Mas vieram para se doar e com isso ganhar a moralidade. Melhorar a outra asa. Eles sabiam direitinho o caminho do poste, mas não tinham a água. Dá para entender porque muitas vezes Jesus usa a expressão da água, da vida, da fonte, do que você vai buscar, de doar-se. A água faz isso. A água se doa o tempo todo, não escolhendo a quem. A imagem é muito bonita para a gente perder. Poste ou água. Ele fala então da cultura, da herança mental, e ele destaca aqui arte,
em especial, né? E depois a escola e o livro. Da arte, eu não sei se vocês se recordam, não tomei nota porque está na minha anotação do livro lá. Ele fala sobre a arte no Consolador. Olha como ele apropriou o capítulo, muita coisa de O Consolador. Aliás, tem muita coisa aqui do livro que está em O Consolador. Na questão 161 do Consolador, o povo que gosta de anotar, é na 161, me lembro da Sandra, toda vez que eu falo de anotar. Né? A Sandra anota até o meu pensamento. Antes de sair, eu sei, eu te conheço. Que é a arte? Perguntaram para ele. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse, entre aspas, mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro, continua ele, é sempre o, entre aspas, médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e amor. E você pensa no que ele chama do artista. É o da palavra, o da música, o do buril, o do pincel. E a gente vai encontrando todos eles, né? Homero, baita escritor. Dante, tudo construído em versos. Camões. E vamos embora. Na música, Beethoven, Mozart, Bach, que o sujeito faz com um teclado de um órgão de sopro. É assustador. Do buril, Michelangelo. Olha a imagem, mas ela está viva. Não está viva. Mas parece que ela está viva. Parece, mas não está. É uma pedra que ele resolveu talhar. E talhou até ficar ali. No pincel, Da Vinci, Rafael. Então percebam que esses artistas, esses espíritos, são espíritos convidados a vir mostrar para nós o que a gente não conseguiu aproveitar. Em tudo isso, hoje a gente tem a negação. Porque o que? Eles foram embora. Vieram, deixaram. Ó, é por aqui, tá? Aqui você... Aí nós viemos justamente no contrário. Tem uma pisadinha, temos de música, temos Paulo Coelho, em termos de literatura, né? A gente tem, vou até parar para não criar problema, mas o sujeito é a nossa cultura, não é mesmo. Quer dizer, é a nossa cultura. Mas o sentido da cooperação não é esse, eu aprender com aquele para entregar o que está atrás. Então eu tenho que aprender com esse, isso é instrução. Eu aprendo com esses gênios. Para quê? Para melhorar a mim e entregar. Não para piorar. As notas musicais continuam sendo as 7. Mas o que sai delas é assombroso. Caneta azul. É um batidão que assombra. O sujeito, isso é música. Não é, filho. Desculpa, não é. Ô, professor, o senhor não curte? Não. Né? Quando me pergunta, você curte? Não. Ah, mas isso é legal. Não, tudo bem, cada um transita numa faixa. Eu respeito a faixa de todo mundo. Só não quero que me condicione a ficar na dele. Eu convido, vem pra cá, olha que faixa legal aqui. Não sei como o senhor consegue ouvir isso. Dá sono. Dá mesmo. Dá sono. Nossa, esse livro tem 100 páginas.
Como é que é? 100 páginas, eu vou ter que ler 100 páginas, professor. Não, não precisa ler não. Tá? Nem precisa. Mas eu vou passar? Também não me exige isso. Mas são 100 páginas só. Nossa, eu não sei como é que o senhor consegue ler. Não pergunta sempre, né? Ele lê os livros. Ia comprar para quê? Para jogar dinheiro fora? Ah, mas dá para ler tudo? Se você for persistente, dá. É só pegar e ser persistente. Vencer o cansaço, vencer o que ele chamou, a vontade, quebrando o imobilismo. Aí você avança. Olha a definição de escola. É um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. E é uma verdade fantástica, porque a gente leciona com base naquilo que é informação que se perde no tempo. No inglês a gente estuda Shakespeare. Volta no tempo. Quer dizer, o mestre de ontem coopera, é a seta para você avançar. É tão bonito isso. E o livro é um imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião, da ciência, da opinião, da técnica, do pensamento e do trabalho. E olha o papel dos espíritos no livro. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias no espaço e no tempo incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. E ele pega 2 exemplos: Sócrates e Jesus. Ambos não escreveram nada, nem Sócrates, nem Jesus, mas os seus seguidores escreveram. Como Platão era um sujeito arretado, profundo conhecedor, ele lembrou do que Sócrates falou com grande, pois os diálogos são lindíssimos, e tem dele muito. Os evangelhos foram escritos, apontados por pessoas que não tinham esse conhecimento. Então guardaram frases. Mais tarde, com outros propósitos, isso foi dado uma característica. Mas o propósito não era aquele. Tanto que Kardec, quando tem que voltar a tratar do assunto, ele diz: de Jesus eu só quero a moral, não vou ficar discutindo nada não. E quando discute para pôr a pedra e dizer: isso aqui é bobagem, puro. Milagre não tem. Não, mas Deus faz, com certeza. Agora eu te faço raciocinar, por que faria? Aí a gente não tem saída. Porque se eu fizer um milagre para a Lu, mas não fizer para Soraya, eu estou sendo completamente incoerente. Mas as duas precisam, as duas estão doentes, as duas estão... Então tem que dar para ela e dar para ela. E para todo mundo que está doente. Mas Deus não está preocupado com o corpo. Está sim deixando que ambas, pela experiência, demonstrem a má ou a imaturidade de que dispõem, que já conquistaram. E vão em frente. Então não tem que fazer milagres. Não há milagres. Não há.
O que há é leis desconhecidas, que a gente conhece e fala, nossa, é isso. Morte aparente. Porque ele não estava morto, então é aparente. Não está. Põe um espelho no nariz, você mata essa charada. Está vivo, então não enterra. Está vivo. É porque ele senta durante o velório. Você estava na sala, acho que a Lúcia só que estava. Nós tivemos uma época que, falando sobre isso, tinha uma senhora na sala, eu não me lembro quem é, Lu, e ela disse que passou num vidro menor do que esse, assim, daqueles de basculante, de medo quando a avó se sentou. E ela contou na sala assim, eu não consigo lembrar quem era, porque ela narrou assim com uma naturalidade, falando assim, eu tenho episódio da minha infância que eu não me esqueço. Posso falar? Pode, toca o pau. Então, a gente estava velando a minha avó e de repente a avó sentou. Sentou por quê? Não foi por reflexo, sentou porque estava viva. Sentou. Eu passei num vão de vitrô de cozinha, de medo que até hoje eu não sei como eu passei. Eu falei, olha, aí a gente, era uma coisa tão séria, coitada. Ela contando, mas aquilo para nós foi uma piada, porque imagina, ela passou num vão. Eu olhei e lembrei dos vitrôs de cozinha, no passado eles eram maiores, né? Hoje, por economia e medo de assalto, vai diminuindo, tanto que abre um tantinho tão pequeno que não ventila, mas tem lá o vitrô, porque precisa ter. Então, o sujeito passou por aquilo, você passou, passei, e eu não sei. Você não gostava da sua avó? Mas ela estava morta. É bravo. Vamos fechar o raciocínio? Porque, de novo, eu apertado. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Penúltimo parágrafo. Colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Ó, a cooperação na instrução. O que é o educar-se? É o fazer brilhar a própria luz. Capítulo 5. Jesus ensinou isso. Eu falei, olha, esquece o que o pessoal das ideias religiosas por aí andou falando. É o terceiro parágrafo, né? Admitia-se que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística. Mas isso aqui não tem sentido. Aí ele diz, hoje reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Não é deixar para amanhã, não. É já. Ele fala de um aspecto prático, né? Porque ele vai dizer que a ciência já chegou a isso, da ideia da presença da luminosidade, que nosso corpo é energia. Bom, isso os manuais de ciência nos informam o tempo todo, né? Foi aquela ideia de que a gente olhava o corpo e imaginava que o corpo era, não é, é mais, tá? Então ele fala de química, fala de física, fala de astronomia, dizendo, todo mundo nos diz que nós vivemos num reino entrecortado de raios. Maravilha. Agora, olha o que vem depois. Na intimidade desse glorioso império da energia, nós temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. E vai retomar desde a apresentação, num parágrafo, o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis.
em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio. O fotônio é tratado pela ciência, é um termo físico, né, como uma porção de energia luminosa, tá? Assim como nós temos o eletrônio, a física desenvolve o estudo do fotônio, é um quantum de energia. Então ele diz assim, ó, sendo tão mensurável como o fotônio, que arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Quer dizer, pensamento é isso. Eu emito, eu recebo. Olha que intercâmbio bonito. E o que nós somos? A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. Por isso, o instruir-se, o ter vontade de fazê-lo, para sair do quê? Para sair da condição de poste apenas, quando puder apontar, e pensar na condição de poço. São as duas. A maneira de pedra valiosa incrustada no castalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrasse das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Então é só trabalhando, só conhecendo, só amando, que eu vou vencendo essa pedra bruta, que é o espírito. É algo para você, para nós, ele é a chama. Aquilo que traduz a força do pensamento divino. O espírito é assinalado, mas é simples, o que significa sem moralidade alguma, e ignorante, sem cultura alguma. Esse é o espírito, no seu início. Na atual fase, nós não estamos mais no início. Nós já temos condições de agora precisamos ter a vontade para ampliar esse avanço. E meios não nos faltam. O principal deles, todos nós aqui temos condições de ler. Todos nós. Ah, mas eu não leio, porque não tenho vontade. Porque para ler tem meios. Tem meios. Não tem disciplina. Só isso. Então não dá para culpar nada. Em outra encarnação, pode ser que a gente não tivesse meios. Não tivesse como. Mas hoje tem. Cada um de nós pode pegar um livro e interpretar. Sabe o que é um dicionário, se não souber a palavra? Então nós temos. O que falta? Vontade. Séculos e séculos sem fazer, ainda não adquiriu o hábito. Tem que dar uma empurrada. Né? Tem que dar uma empurrada. Olha como ele insiste na ideia da luz, que é o potencial que o nosso espírito tem, né? Mas isso só vai ser conseguido através da educação. Kardec também era um afiançador da educação, o tempo todo. Não porque era professor, não. É porque ele sabia do papel de conhecer e de crescer.
Porque a escola é mera instrução. Educação é muito mais. Educação é muito mais. E você saber os caracteres errados que você tem e corrigir. Isso é educação. Instrução não. Instrução passa. Quanto conhecimento de física que eu recebi quando estava na escola que hoje não tem o menor sentido. Abra a página daquilo que eu achava que era um negócio fantástico. Isso já está tudo superado, esquece. Química. Biologia, então, brincadeira. Ele não tinha nem imagem. Hoje o sujeito, peraí, vamos mergulhar na imagem. E mergulha. É diferente. Então, o transitório vai evoluindo. O espiritual precisa acompanhar. Sempre a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento, poste e bondade, poço, saber, poste, virtude, poço, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade dentro para fora, que em se consagrando ao bem por si mesmo, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro numa usina de energia superior que projeta reflexos de beleza e sublimação. Lá no mundo maior, quando o Espírito informa André Luiz e o Hilário sobre os 3 pontos da chamada compartimentos, ele coloca no cérebro a vida de relação aqui e o depósito aqui. Quando isso fica em todos os seres, as 3 caixas, as 3 torres, as 3... Nossa, mas eu estou enxergando. Você está enxergando. Olha, essa parte escura são as experiências todas que o Espírito teve. Mas estão ali. Então, quando a gente se depara com as dificuldades, elas, fora aquelas que a gente arruma no dia a dia, elas são fruto do nosso próprio depósito mental. Mas nós não somos destinados a mergulhar no depósito. Nós saímos do depósito. Viemos para a vida, mas temos a fronte, voltada para a realidade, que é a do progresso. Como é que isso é possível? Vamos lembrar de volta do capítulo 1, do que é a mente, do capítulo 2, do que é a vontade, administrando as áreas à nossa disposição, do papel que tem a cooperação, porque aqueles que já venceram me convidam a acompanhá-los. Jesus chamou todo mundo, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. E o sujeito pensa que é pegar alguma coisa de madeira. Não. Quando eu estava dando palestra no domingo no SEAC de manhã para explicar a cruz, eu pedi para que eles acendessem o holofote nas minhas costas. E eles acenderam, né? Acho que era o Charles que estava lá. Põe um holofote nas minhas costas, de um jeito que eles possam me ver. E quando me viram ali, vocês estão me vendo? Então, eu abri os braços. Quando eu abri os braços, o que vocês enxergam no chão? É uma cruz. Então, Jesus mandou a gente tomar a cruz e seguir. Toma um corpo, braço aberto, projeta aqui, você vai ver uma cruz no chão. Tome a cruz, ele segue. Toma um corpo e vem, mas não vem esperando que eu volte. Sai daí, meu reino não é daqui.
Estou avisando por antecipação. Meu reino não é daqui. É lógico, o reino é espiritual. Então nós temos um convite para usar, através da vontade, trabalhar então a cooperação, quem me ajuda, não nos esquecendo do papel das duas diretrizes, o poste e o poço, e ter vontade de corrigir-se com a educação. Ó.